Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar aqui nessa noite e juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Eu queria pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de João, capítulo de número 20, o verso 30 e 31. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer a igreja e dizer a você que eu faço parte dessa igreja também. Graças a Deus. Não somos estranhos. Fazemos parte do setor 11, pastor Wilson Donizete. Então estamos em família. Fique tranquilo que conhecemos o ministério, sabemos que Deus fala e que Deus fala por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. Eu sei que às vezes é complicado assim o pastor entregar o microfone da igreja a quem não conhece, mas a indicação do pastor Júnior foi pastor junto comigo, uma igreja aqui na Vicente Pires, quando nós dois dirigimos juntos a igreja lá. Isso há muitos anos atrás. E hoje os dois congregamos na DEB. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Evangelho segundo o relato de João, capítulo de número 20, o verso 30 e 31. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Podeis sentar. O Evangelho de João, ele é conhecido como um evangelho diferente dos demais. Haja visto que os demais evangelistas têm algumas preocupações em relatar o ministério de Cristo, a qual João não teve. Se você perguntasse a Mateus quem era Jesus, ele lhe diria: Jesus é o rei que haveria de vir. Por isso, no início, ele apresenta a genealogia humana de Cristo, mostrando que Jesus ele é da descendência de Davi, o rei de Israel. Se você perguntasse a Marcos quem era Jesus, ele diria que Jesus foi um profeta sofredor, e que Jesus, enquanto no ministério registrado por Marcos, ele sofreu as dores de um pregador da palavra, um anunciante do evangelho, e muitos não criam no que Jesus dizia, até mesmo aqueles que andaram com ele. Se você perguntasse a Lucas quem era Jesus,
Lucas ia te dizer, Jesus é o sacerdote que entra no lugar de Arão. Porque você vai ver que no Evangelho de Lucas, abre-se o Evangelho com uma cena de um sacerdote que sai de dentro do templo sem poder falar e sem poder dizer nada. O sacerdócio humano se calando e o sacerdócio de Cristo vindo a falar ao seu povo. Mas agora, se você perguntasse a João, quem é Jesus para você? João lhe diria, ele é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. João não tem a preocupação de mostrar a genealogia de Jesus. É por isso que ele apresenta Jesus como o Verbo encarnado. O intuito de João é mostrar que Jesus é a pessoa de Deus que encarnou. No decorrer da história da humanidade, o que mais os judeus esperavam era o momento em que Deus haveria de encarnar. E essa figura seria chamado de Machia, o que os judeus chamam de Messias. É por isso que João ele inicia o Evangelho mostrando isso para a gente. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí você perguntaria, mas João, peraí, ele era Deus? O que João está querendo dizer para nós é que antes que houvesse princípio, ele já era. Antes que tivesse dado a primeira palavra, a primeira expressão verbal, ele já existia. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando João escreve isso aqui para a gente, no capítulo 20, aqui já é o fim do seu Evangelho. Os estudiosos acreditam que esse é o encerramento do texto de João. Aí João vai nos dizer que Jesus operou muitos outros sinais que não estão registrados aqui. Mas estes sinais, a palavra grega semeion, as marcações que foram deixadas ao longo do ministério, que João registra aqui, era para mostrar uma coisa: que quem ele escreveu aqui a respeito era a pessoa do Deus que encarnou. Mas aí você perguntaria, João, que sinais são esses? Aí ele diria no capítulo de número 2, Jesus é convidado para um casamento. E esse casamento em Caná, você conhece a história? Acabou o vinho. Logo no início da festa, o casamento na cultura judaica durava cerca de 7 dias ou até mais, dependendo da condição financeira. Mas pelo texto a gente percebe que inicialmente, logo o vinho termina. E a mãe de Jesus chega para ele ali e diz: o vinho acabou. E Jesus diz para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Entenda, Jesus não está sendo deselegante com sua mãe biológica. Jesus está apenas querendo dizer a ela, porque ela sabia quem ele era, que ele sabia o momento exato de agir. Ei,
Deus sabe a hora certa de agir na minha e na sua vida. Mas ela, entendendo o recado, ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Eles pegaram aquelas talhas, uma espécie de jarro em algumas ocasiões de madeira, que cabia cerca de 70 litros cada um daqueles. Aí Jesus disse: vai e enche de água. Eles encheram de água. Aí você pensa: foram lá na torneira, abriram a torneira e encheram de água. Não. Dá trabalho, viu, filho? Fazer o que Jesus manda às vezes dá trabalho. Era poço, tinha que puxar com corda, tinha que pegar o cântaro, encher e colocar lá dentro, tinha que usar um couro de animal, às vezes no máximo ali era 1 litro que cabia, 700 e poucos ml. Então deu trabalho para encher cada talha daquela que cabia cerca de 70 litros. Encheram tudo, trouxeram a Jesus e ele disse: agora vai lá e leva para o organizador da festa. Quando chegaram lá, mostraram para o organizador, ele pegou e tomou. Ele disse: que negócio é esse? Porque é comum a gente pegar o bom vinho e oferecer logo no início da festa. Vocês têm guardado o bom vinho até o final. Aí agora você pensa muito. Dr. Adalto Lourenço, ele, um físico, partiu para a eternidade o ano passado. Ele disse: é muito simples isso. Era muito simples transformar água em vinho. Para que hoje, com nossa tecnologia, conseguíssemos fazer isso, precisaríamos de 10.000 bombas atômicas daquela que destruiu Hiroshima e Nagasaki, quebrar a molécula da água e transformar em uma molécula de vinho. Ou seja, com toda a tecnologia que temos aí das AIs, as inteligências artificiais, não tem como fazer isso. O que Jesus estava dizendo quando ele transforma a água em vinho? Só Deus podia fazer aquilo, e quando ele fez aquilo, muitos creram nele. Deus estava naquele casamento. Mas aí você pergunta: mas João, sim, e o que mais você tem a dizer a respeito dele? João organiza o seu evangelho com 7 milagres, um decorrendo do outro, porque 7 é o número da perfeição de Deus. Então ele faz essa organização para mostrar a pessoa da qual ele está falando. Qual é o segundo milagre? A cura de um filho de um oficial romano. Aquele homem percebeu que o filho estava doente e prestes a morrer, foi até Jesus e pediu misericórdia. E Jesus disse àquele homem, sintetizando: vai, porque o teu filho está sarado. Aquele homem creu na palavra, e no exato momento em que Jesus falou, quando ele chega em casa e pergunta que hora foi que o menino foi curado, aí disseram, nesse momento. Aí ele disse, foi no mesmo momento em que ele deu a palavra. Se Jesus der a palavra em um momento, no mesmo momento, o seu milagre pode acontecer. Segundo milagre. Qual é o terceiro milagre? Jesus ele vai para a festa da Páscoa, a festa do Pêssar. Era uma festa comum. Todo judeu que morava a 30 quilômetros nas cercanias de Jerusalém
de 30 anos para baixo, ele tinha que ir na festa do Pêssar. E Jesus vai. Só que João deixa registrado que Jesus, naquele momento que vai ocorrer aquelas festas, ao invés de Jesus ir ao templo, que era comum ao judeu, Jesus vai lá para o tanque. Jesus vai lá para o tanque. E você sabe que naquele tanque tinha pessoas com vários tipos de doença, que ficavam ali. Só não tinha leproso e mulheres com fluxos sanguíneos. Mas os demais, cegos, coxos, mancos, alguém tivesse alguma anomalia, ficava naquele tanque. Segundo a tradição, havia um evento que acontecia, em que descia um anjo, mas entenda, isso é tradição. Não há nenhum relato, nem no texto de João, nem nos textos correlatos e paralelos, que alguma vez desceu um anjo ali. Mas as pessoas esperavam. E este homem que está ali, ele está há 38 anos esperando o seu milagre. Agora entenda uma coisa, irmão. Jesus nasceu, Jesus iniciou o seu processo infante. Aos 12 anos, 13 anos, ele vai se tornar um filho do mandamento, fazer o que eles chamam de o bar mitzvah, tornar-se um filho da lei, vai apresentar o seu primeiro sacrifício. A Bíblia se cala depois a respeito de Cristo. Quando Jesus vai aparecer, ele já está com 30 anos de idade. Em toda essa trajetória, aquele homem do tanque está lá. – 38 anos antes de Jesus nascer, aquele homem já estava lá. Agora imagina a cena: Jesus andando em meio a grande multidão que ficava ali. Jesus vai passando por um, por outro, por um, por outro, por um, até que chega nele. Ei, Jesus conhece quem ele vai entregar o seu milagre. A pergunta parece até uma brincadeira, e Jesus chega para ele e pergunta: homem, queres ser curado? E a resposta daquele homem é: eu não tenho ninguém. O que Jesus perguntou para ele, irmão? Jesus não estava perguntando se ele tinha ou não tinha alguém. A pergunta foi: queres ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém. Quando a água se movimenta, não tem ninguém que possa me levar até o tanque, porque só quem tinha condições financeiras podia ficar na beira do tanque ali. Era caro e tinha que pagar aquela beira para que no mover da água caísse dentro do tanque. Ele disse: eu não tenho ninguém. Aí imagino Jesus pensando: você tem. Às vezes você pensa: não tenho ninguém, ninguém que me entenda, ninguém que compreenda, ninguém que... Ei, irmão, o Deus Todo-Poderoso encarnou, desceu e foi lá, e ele disse: eu não tenho ninguém. Aí Jesus disse: pega a tua cama, levanta, anda e sai daqui. Terceiro milagre. Qual é o quarto milagre? A multiplicação de pães e peixes.
em João capítulo 6. Aquelas famílias já estão andando há vários dias para ouvir uma mensagem do Rabi da Galileia. Você já parou para pensar em ter uma aula com o próprio mestre dos mestres te ensinando? E aí Jesus viu aquele povo andando há vários dias com ele, e Jesus tinha uma característica que nós deveríamos ter, que era a compaixão, se pôr no lugar do outro. Aí ele olha para os seus discípulos e diz: dá a eles, dá a eles de comer. Aí Filipe, que era daquela região, ele disse: mestre, espera aí, mestre, o lugar é deserto, e se aqui tivéssemos 200 dinheiros ou 200 denários, que era dinheiro para comprar uma padaria, não tinha condição de alimentar essa grande multidão. Eu acho interessante que João deixa isso registrado. De repente, encontraram no meio da multidão um rapaz. E aquele rapaz, na linguagem bíblica, sabe o que ele era, irmão? Um adolescente. E aquele adolescente tinha na mão o que Jesus poderia fazer o milagre. Às vezes está na sua mão, às vezes você não sabe, mas está na sua mão o que Deus pode multiplicar e abençoar várias vidas. Jesus manda todo mundo sentar organizado, viu? De 50 em 50, porque Deus gosta de organização. Aí ele separa os cestos, e pelo texto da Escritura a gente percebe que Jesus coloca ali no cesto dos discípulos para que eles saíssem distribuindo. Mas só que quando Jesus coloca na cesta dele, Jesus coloca um pão e um peixe para cada. Só que conforme eles vão tirando de dentro do cesto e entregando, eles olham, ainda tem lá. Ele tira, entrega, olha, ainda tem lá. Ele tira, olha, entrega, ainda tem lá. Porque Deus é inesgotável. Aleluia. E segundo o relato de Mateus, ali tinha quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora multiplica se cada homem tivesse uma esposa e cada esposa tivesse um filho, a quantidade que já não seria. E aquele milagre foi operado aonde? No deserto. O interessante, a palavra deserto, no grego o termo deserto é eremos. Eremos é lugar desabitado, sequidão. Mas essa palavra o judeu conhecia muito bem ela no hebraico. É midebá. E midebá em hebraico, sabe o que significa? Palavra, falar. O livro de Números, que para nós é traduzido como Bamidbá, é no deserto. Sim, pastor, o que tem a ver isso? Toda vez que Deus leva alguém para o deserto, é porque Ele quer falar profundamente com você. Está no deserto? Fica tranquilo, Deus vai falar com você. Está no deserto? Fica tranquilo, turma, tranquilo, a voz de Deus vai ecoar no deserto, para que você ouça e saiba quem é o seu Deus. E no deserto, Deus faz milagre. Quinto milagre: Jesus anda por sobre o mar. Entenda uma coisa:
de maneira sucinta, o maior problema dos discípulos naquele momento, eles estão tentando atravessar para o outro lado. Jesus não estava com eles, Jesus está vendo eles de longe, mas Jesus vem andando sobre as águas. O maior problema deles, o que era? Era o mar. Era ou não era? E Jesus estava andando por sobre o quê? Qual era o maior problema deles? E Jesus estava andando sobre o quê? Se você perguntasse a João, o que quer dizer isso? O problema é teu, mas eu ando por cima. A dificuldade é tua, mas eu ando por cima fica tranquilo, eu estou por cima dessa situação. Você não vai morrer, não vai perder. Eu, seu Deus, eu estou por cima e eu vou operar o milagre para te abençoar. Sexto milagre: Jesus cura um cego de nascença. Aquele rapaz nasceu cego. E na cultura judaica eles estão pensando o quê? Os próprios discípulos têm essa mentalidade. A mentalidade dos amigos de Jó: com certeza pecou. E nem analisa que ele nasceu daquela maneira. Aí os discípulos chegam para ele: mestre, quem pecou? A mãe, o pai? Para que ele nascesse desse jeito? Jesus disse: vocês não entendem nada mesmo não, né? Ninguém pecou. Sabe o que está acontecendo na vida dele? Para que na vida dele se manifeste a glória de Deus. Quando você vê alguém passando por um problema, não julgue não. Pense no seguinte: Deus vai manifestar a glória aí. Está doente? Fica tranquilo, Deus vai manifestar a glória aí. Oh, glória. E você conhece a história? Jesus curou o cego. Ele teve que se defender depois diante do Sinedrim, mas Jesus deu visão a ele. E o último milagre? O último milagre acontece no meio de uma família, capítulo 11 do Evangelho de João. Eles mandam avisar a Jesus: está doente aquele a quem tu amas. Sabe o que é interessante, irmão? O fato de Deus te amar não quer dizer que você não vai ficar doente. O fato de Deus te amar não significa que você não terá problemas. Mas enquanto você tem uma visão a respeito da situação, a visão divina é outra. A pessoa que veio dar o recado chega e fala para ele: ó, aquele a quem ama está doente, o Lázaro. Jesus disse: não, pode voltar e diga que isso aí não é para a morte não, fica tranquilo, isso é para a glória de Deus. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que quando ele chega lá, feliz para dar o recado, o Lázaro já está morto. Como é que a gente entende Deus? Como é que você consegue compreender? Se você compreendesse Ele não era Deus, Deus era você. Ele faz as coisas não para que você compreenda, mas para que você entenda que a glória dele é manifestada no momento que ele quer, para que o nome dele seja por isso glorificado. Aleluia. Aí Jesus disse: vamos lá, porque ele teve que abrir o jogo para os discípulos. Vamos lá, porque o Lázaro está dormindo. Mestre, mas se ele dorme, ele está bem. Eles não estão entendendo. Jesus teve que abrir o jogo e dizer: olha, Lázaro está morto, mas Senhor, agora mesmo queriam matar o Senhor vai voltar lá.
Por causa dos seus, Deus faz coisas extraordinárias. Ele abre brechas na sua agenda para abençoar. Eles retornaram e foram a Betânia. Quando chegaram a Betânia, você conhece a história. Quem recebe Jesus primeiro? Marta. E a Marta diz para Jesus: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Engraçado que ela devia estar pensando: quando o Senhor vinha para Jerusalém aqui, queria ficar aqui hospedado em nossa casa, era bom. Mas na hora que a gente precisa, cadê o Senhor? É porque a gente pensa que Deus fez assim, Ele tem que fazer do jeito que a gente quer. Mas Jesus disse para ela: ô Marta, deixa eu te falar uma coisa. O teu irmão, ele vai ressuscitar. Aí ela pensou que Jesus estava falando de escatologia. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus viu que não dava para conversar com ela, manda chamar Maria. Chamaram Maria, ela vem, olha como são as coisas, e ela fala a mesma expressão que Marta: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, enquanto uma fala cara a cara, a outra fala olhando nos pés. Tem muita diferença isso, gente. Tem muita diferença. E quando ela fala aquilo, o texto diz que Jesus chorou. Aí você pergunta: mas ele não ia ressuscitar? Por que ele chorou? Para que você entendesse que o nosso Deus é um Deus que tem sentimento. Não é como os deuses das culturas gregas, que não coadunavam, que não se relacionavam com aqueles que o serviam. Não, o nosso Deus, Ele se relaciona conosco. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus disse: onde colocaram? Aí eles disseram: mestre, vem ver. Levaram Jesus ao sepulcro. Você sabe da história? Jesus fez uma oração e disse: tira a pedra. Agora, interessante, irmão, é que Jesus dá só uma palavra, e só aquela palavra faz com que o Lázaro saia de dentro do sepulcro. Mas agora compreenda uma coisa: na cultura judaica, quando alguém morria, o processo de embalsamamento era diferente dos egípcios. Os egípcios embalsamavam a pessoa membro a membro. Na cultura judaica não, era da cabeça enrolando até a planta do pé. O sepulcro era escavado na rocha. Tinha um buraco, tinha as escadas, e o corpo era depositado lá embaixo. Imagina a cena aqui: o corpo está depositado aqui, aqui é a porta. Quando Jesus disse: vem para fora, na mesma hora Lázaro aparece ali na porta. Me explica como é que o Lázaro sai de lá todo atado e aparece na porta? É tanto que o próprio texto diz: Jesus desata ele e deixa ele embora, senão ele morre de novo. Quando Deus dá uma palavra, o milagre é tão poderoso que faz a pessoa sair da onde ela está e colocar aonde Ele quer que ela esteja. João também registra dentro desse contexto do que ele está falando aqui de sinais 7 vezes.
Jesus usando uma expressão que só o Deus Todo-Poderoso usaria. A expressão que Deus deu a Moisés lá na sarça, quando Moisés pergunta a Deus: e quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer o nome de quem que eu estou aqui? Aí Deus diz, na nossa tradução está: diga o eu sou te enviou. E se você falar com um judeu hoje, ele não vai usar essa expressão, eu sou, que no hebraico é R-E, é uma partícula do nome de Deus. Ele vai dizer Ani, que é diferente. Mas João escreve 7 vezes Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. 7 vezes a expressão eu sou aparece, para mostrar que ele é quem, irmão? Para mostrar que ele é Deus. Aí você vai me perguntar: tudo bem, pastor, muito interessante tudo que você disse aí, mas isso é um culto de família, o que isso tem a ver com família? Se você não entendeu quantas famílias foram abençoadas aqui porque Deus interviu, você não entendeu o evangelho. Você perguntasse para João: e aí, João, o que é que Jesus faz na família? Ele não deixa acabar o vinho do casamento, não. O filho está doente, ele vai lá e cura. Está passando um problema, não tem o que... Ele, no deserto, ele traz o que você precisa. Está cego, não está enxergando, ele traz de volta a visão. Você está achando que está aí na beira, não tem ninguém, Deus está vendo você. E por fim ele me diria: aquela família estava perdendo um ente querido, e Jesus traz ele de volta à vida. E esse Jesus que João está relatando, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas tudo isso que ele registra aqui mostra que ele é Deus. Mas também João deixa registrado uma coisa: que o nosso Deus sofreu por nós. E eu vou encerrar com isso aqui. Dr. Rodrigo Silva, um arqueologista, um arqueólogo, ele, algum tempo atrás, fazendo um trabalho em Sardes, ele descobriu um banheiro químico daquela época. Um banheiro público, na realidade. E ele fez uma matéria, você pode ver isso no YouTube, os banheiros públicos da época. E aí o Dr. Rodrigo Silva disse: olha, você pode até pensar que é uma cena meia nojenta, mas você vai entender no final. Os banheiros eram a céu aberto mesmo, era separado dos homens e das mulheres, e as pessoas faziam suas necessidades sentadas numa localidade. Tinha ali os bancos feitos de pedra, fazia as necessidades ali. Aqui na frente corria uma canaletazinha com água. De um lado ficava um funcionário do governo tocando uma harpa para poder inibir o barulho das flatulências que havia ali. E do outro lado ficava um funcionário queimando incenso para poder inibir um pouco do cheiro daquele ambiente.
Quando a pessoa terminava de fazer suas necessidades, o que ele fazia? Ele pegava um caniçozinho e uma esponja que tinha naquela região, extraída do fundo do mar, pegava aquele caniço, enfiava na esponja, fazia a sua asepsia e depois colocava aquilo ali dentro de um pote de vinagre, porque o vinagre tem um alto poder antisséptico. Aí você dizia: e o que é que isso tem a ver? Abra sua Bíblia aí, capítulo de número 19 de João. A partir do verso 28. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de quê? Embeberam uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, e lhe chegaram até a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e reclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Se você conseguiu entender o que eu falei, os mesmos elementos em que foi achado em Sardes, o que se era utilizado em um banheiro público, o caniço, o pote de vinagre e a esponja, você já teria entendido o que colocar na boca do teu mestre. Você teria entendido o que o seu Deus passou por causa de você. E que se hoje alguém pegasse um papel higiênico utilizado e passasse na nossa cara, para nós seria a maior blasfêmia. Mas fizeram isso com o meu e o seu Senhor. E ele ficou calado, sabe por quê? Porque ele passou tudo aquilo por causa de nós. Para que eu e você estivesse hoje aqui, entendendo que se sua família está abençoada, Deus interviu na situação. Se você está hoje aqui, é porque Deus te colocou aqui. Se você está passando por alguma adversidade, o teu Deus passou por coisa pior por causa de você. Ele é um Deus que cuida da família. Ele é um Deus que zela pela família. Por isso que João inicia com o milagre no meio da família e ele termina com a ressurreição no meio da família, para mostrar que o Deus que a gente serve é um Deus que zela pela estrutura da família. Se coloque em pé. Você acha que Deus cuida da sua família, irmão? Jesus mudou a minha vida. Esse Deus que recebeu esse papel higiênico usado na cara salvou-me há muito tempo atrás. Eu era uma pessoa perdida, viciada em drogas, uma pessoa com a vida totalmente destruída. Mas Ele me deu uma família, Ele me deu uma nova vida, Ele me deu um novo linguajar, Ele me deu o mais precioso, que foi a salvação. E se João perguntasse para você hoje aqui:
Você crê no nome dele? Porque tudo isso que eu registrei aqui é para quê? Para que você creia no nome dele. Crendo no nome dele, você tenha vida. Aleluia, glória. Ele me deu vida enquanto eu estava morto. E se ele fez isso, o que ele não pode fazer por você e pela sua família? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que... Ei, o problema é seu, mas Jesus está acima desse problema, andando sobre ele. Ah, eu estou no deserto, fica tranquilo, ele vai falar contigo. Ele já está até falando. O Deus de família está aqui nessa noite. Eu não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus conhece você. Ele sabia aqueles 38 anos que aquele homem estava lá, naquele tanque, e ele foi lá. Ele desceu do céu, ele virou um bebezinho, ele entrou na história, e ele foi lá nele. Eu vim aqui para te abençoar. Põe a mão no coração e vamos orar. Bendito Deus, Espírito de Deus, Tu és o dono dessa palavra. Tu conheces a necessidade de cada um que entrou aqui nessa noite. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que a gente pensa e imagina. Eu não sei qual é a necessidade dos Teus filhos, mas Tu sabes. Eu preguei a Tua palavra, e eu sei que cada milagre que foi descrito aqui, meu Deus, nessa noite, é porque Tu és poderoso de fazer além do que a gente pensa e imagina. Abençoa o Teu povo aqui nessa noite. Se o problema é uma cura, Deus, cura para a glória do Teu nome. Se é uma necessidade de resgate, resgata, Senhor, em nome de Jesus. Se é da vida, Senhor, quem está morrendo nessa noite, visita com vida, meu Pai. Que tudo isso, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Eu te agradeço pela oportunidade, no nome de Jesus.